Olá, pessoal! Então, estamos aqui para mais um episódio do Sezuca Talks, o podcast do Centro Universitário Sezuca, que é o seu podcast 5 estrelas. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante no nosso meio, que é a questão da inteligência emocional no ambiente educacional. Tema que está muito em voga, todos tem filmes, tem séries, tem artigos, enfim, estudos que têm abordado bastante essa temática. Então, nós consideramos bem pertinente trazer também aqui para o Sezuca Talks esse assunto. E para falar sobre esse tema, temos duas convidadas hoje muito especiais. Vou começar apresentando, então, a professora Aline Cras Borges, que é psicóloga clínica, doutora em antropologia e também professora universitária, atua em psicologia analítica, traumas e luto. Olá, Aline! Olá, muito feliz em estar aqui com vocês. É uma grande alegria, uma satisfação a gente ter esse momento, essa oportunidade da gente conversando um tema tão interessante. Ai, que bacana! E também apresentar a professora Mariana Mena Barreto Azambuja, que está aqui conosco também. A Mariana é advogada, mestre e doutora em Direito e especialista em Psicologia Organizacional e Gestão de Pessoas. É a coordenadora acadêmica e também professora de Direito no Centro Universitário Sezuca. Mariana, obrigada por estar aqui conosco hoje. Tudo bem, gente? Eu que agradeço por estar aqui podendo falar desse tema tão atual, tão bacana, que eu tenho uma estima muito grande aí. Vou poder aprender um pouquinho aqui e compartilhar algumas inquietações com vocês. Então, vamos lá, vou começar fazendo a pergunta. Como todas nós somos professoras, né? A gente sempre gosta de começar definindo o tema, né? Entendendo sobre o que a gente está falando. Então, vou perguntar para cada uma de vocês uma definição rápida do que seria inteligência emocional no ambiente educativo. Vamos ver, quem é que poderia começar? Pode ser você, Aline? Claro, com prazer. A inteligência emocional, ela é aquele conhecimento que a gente tem sobre os nossos sentimentos. Então, é levar a cognição para a administração, o gerenciamento das nossas emoções. Então, em poucas palavras, seria isso: seria a gente conseguir estar presente com as nossas emoções no contexto educativo e assim como em todos os outros contextos, né? Então, em poucas palavras, acho que seria isso. Acho que complementando a Aline, então, acredito que além do que a professora Aline falou, hoje a inteligência emocional é um recurso essencial, né, para o profissional, para o docente, para o aluno. É essencial ele ter essa capacidade, né, de ter esses pilares da inteligência emocional que a gente fala tanto, de desenvolver esses pilares. E é importantíssimo que a gente, como docente, na sala de aula, a gente consiga ter esse recurso como docentes e também conseguir transmitir isso e trocar isso com os alunos. Então, ao meu ver, além de toda essa questão que a professora Aline falou, é um recurso essencialíssimo para todo profissional e para todo mundo, né? Não só no ambiente profissional, como também no pessoal, mas dentro aqui da questão da universidade, né? Sem dúvida é um recurso essencial cada vez mais. É verdade, e já peguei aqui na sua resposta, Mariana, a palavra pilares. Eu que fiquei curiosa aqui, acredito que nossos ouvintes também vão querer saber quais são esses pilares da inteligência emocional, como é que funciona isso? Eu trabalho muito com o trabalho desenvolvido pelo Daniel Goleman, né, que é um autor bem conhecido nessa área de inteligência emocional. Inclusive, já fica a dica aí do livro dele, que se chama, leva esse nome, Inteligência Emocional, e ele traz os pilares, que são as habilidades sociais, a empatia, a motivação, a autorregulação e a autoconsciência, e são pilares que dentro de cada um desses pilares, a gente desenvolve justamente algumas habilidades. Então, vou dar como exemplo aí a questão da autogestão. A autogestão é um pilar essencial para que a gente se entenda, se conheça, né? Saber entender
em que cenário talvez eu vou me sentir um pouco mais ansiosa e como reagir em relação a isso, em que cenário eu vou achar que eu posso ficar irritada e como eu vou reagir em relação a isso. Então, a autoconsciência sobre o próprio comportamento, ela é essencial, né, professora Aline, dentro desses pilares que a gente conhece, talvez seja um dos meus preferidos aí desses pilares, né? Com certeza, e é interessante, você mencionou, né, o Daniel Goleman, e eu estava dando uma olhada, assim, que ano, porque a gente vem falando muito sobre essa questão da inteligência emocional, né, e as publicações, as pesquisas nessa área desenvolveram muito, assim, em todos os países, a psicologia sofre uma transformação muito grande a partir do desenvolvimento desse conceito, e isso tem 30 anos, né, então, assim, as pesquisas são inúmeras e a gente vem aplicando em todas as áreas. Me fez lembrar também a questão do conhecimento das emoções e esse desenvolvimento das habilidades socioemocionais como um eixo transversal que perpassa toda a educação. Então, ele está nos objetivos previstos na BNCC, né, que é aquela base nacional comum curricular, ou seja, tudo que os alunos precisam aprender em todos os níveis educacionais, ele tem um eixo transversal que prevê esse ensino de habilidades socioemocionais, desde os pequenininhos até o ensino universitário. Então, isso está em todas as disciplinas. É muito legal a gente ter essa oportunidade de conversar interdisciplinarmente, para a gente pensar juntas também o tanto que as habilidades emocionais são exigidas da gente no campo profissional, em todos os âmbitos da nossa vida, né? E tanto por isso que ela precisa ser trabalhada desde lá o iniciozinho da educação, né? Ao longo de todos os currículos do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino universitário, né? E cada vez mais pensar as novas profissões e o que o mercado de trabalho está exigindo dos novos profissionais que a gente está entregando, né? O quanto as relações interpessoais são fundamentais quando você vai contratar um novo colaborador, quando você vai escolher os seus colegas de trabalho, quando você vai se relacionar com os outros, né? Está sempre passando por essa questão da inteligência emocional, né, das nossas relações. Eu acho que isso é um tema fundamental da gente acordar para ele, da gente ter sempre presente e da gente transmitir também para os nossos alunos, né, passar para frente isso, porque exige muita consciência, muita autoobservação, né, muito autoconhecimento. Que maravilha, hein? E a professora Aline, eu sei que ela é uma cidadã do mundo aí, já morou em alguns outros países. E até te pergunto, então, Aline, isso é uma realidade também só brasileira ou a gente percebe isso como uma temática mundial, de fato, essa preocupação e esse desafio em relação à inteligência emocional? Com certeza, com certeza. Essa necessidade da gente se relacionar e se relacionar bem com os outros, né? Ela está em todas as áreas. Então, quando a gente pensa o futuro do trabalho, a gente não está pensando só em termos de Brasil, né? Mas a gente está pensando também em termos internacionais, porque, por exemplo, a chegada da inteligência artificial modifica as nossas relações, o tempo de tela, os aparelhos, a nossa interconectividade, né? Falando em exterior e como que a gente está se relacionando, a internet nos abriu uma capacidade imensa de estar presente em vários lugares ao mesmo tempo, mas isso também nos tira do nosso corpo, do nosso lugar, da nossa presença mesmo, né? E aí nos coloca com mais desafios ainda de como que a gente vai administrar esse estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? Então, estando longe, a gente poder se comunicar é muito legal, é muito gratificante a gente poder nutrir os nossos afetos, se sentir mais próximo, mas ao mesmo tempo, isso impacta a gente com uma necessidade de presença constante, de estar o tempo inteiro verificando, o tempo inteiro checando se estão me demandando, se eu estou recebendo mensagem, se eu não estou, eu tenho que postar a foto, eu tenho que estar lá, eu tenho que mostrar. E isso acaba trazendo uma carga extra de estresse, de ansiedade para o nosso dia a dia, né? Uma certa urgência de estar sempre respondendo, né? E isso, então, isso nos impacta, nos traz uma carga maior, né? E aí é um dos desafios que a gente precisa gerenciar, a gente conseguir lidar com o estresse, manejar a ansiedade, né? De que forma que a gente vai
poder gerenciar as nossas emoções se a gente tem uma urgência de conexão em tempo integral, né? A gente que precisa tomar isso nas próprias mãos e estabelecer um limite de, olha, até tal hora eu respondo, depois disso não respondo mais, né? Agora, as novas pesquisas vêm mostrando que a gente precisa segurar o celular, não dar celular para as crianças, aumentar a idade. Então, a nova idade recomendada para celular não é mais 12 anos, é 18 anos. Justamente por causa do próprio desenvolvimento cerebral. Porque as emoções participam por meio dos neurotransmissores de uma química cerebral que altera totalmente o nosso modo de reação, a nossa responsividade, a nossa irritabilidade, né? Pensando esse quadro de estresse, de ansiedade, a gente está muito mais irritável, a gente está muito mais propenso a ter respostas que a gente não gostaria, que são respostas reativas. Então, nesse sentido, a gente precisa também pensar a proteção com relação a isso, né? De que forma que a gente vai conseguir manejar os momentos de estresse, né? E aí a gente está falando diretamente das questões da inteligência emocional, né? É verdade. Inclusive, eu me lembrei de um termo que está se usando agora, que é o FOMO, né? Fear of Missing Out, né? Que é o medo de ficar de fora. Então, aquela angústia, né? De outro dia eu saí, esqueci o celular em casa. Nossa, no primeiro momento que eu me dei conta, já dei meia volta. Não, me atraso 5 minutos, mas não vou poder passar o dia sem o celular. E é assim com todas as pessoas, né? Acho que essa é uma realidade muito presente na vida de todos nós, né? E até aproveitando a fala da professora Aline, queria aproveitar para perguntar para a Mariana também. Eu nem estou falando professora mais, vou falar Aline e Mariana, que fica mais fácil. Perguntar para a Mariana, então, essa questão dos desafios. Quais os desafios que tu percebe, Mariana, no dia a dia ali na nossa área da educação, também entre os professores, né? Entre os professores e os estudantes, em relação à questão da inteligência emocional. Eu até anotei aqui uma fala da Aline, que ela falou sobre respostas reativas. E isso no ensino superior é algo que a gente tem reparado bastante. Eu acho que se tem um fator que não há dúvida que agravou a situação emocional, a saúde mental das pessoas, que está diretamente relacionado à ideia da inteligência emocional, né? Foi a pandemia, não há dúvida. E isso, para nós, educadores, foi também um divisor de águas, né? Acho que na vida de todo educador, a pandemia foi um divisor de águas. E do estudante também, de algum modo. Essa questão da reatividade é algo que eu reparo muito dentro da sala de aula e eu vejo que os colegas professores reparam bastante também. Então, isso está conectado, me parece, a uma ideia de esgotamento mental. Acho que, como a Aline falou, esse esgotamento é um pouco de professores, é um pouco dos alunos, talvez muito em virtude dessa necessidade de presença, estão fazendo esse gancho com o que a Aline falou. Acredito que também uma pressão por desempenho, né? Existe uma cobrança excessiva, e se tu não souberes lidar com esse tipo de pressão com inteligência emocional, eu acho que isso torna tudo isso mais difícil. Eu gosto muito do vocabulário emocional, aquele que ensina a gente a olhar as emoções. Por isso que sempre que eu falo desse tema, eu trago as imagens que eu trago são do filme Divertidamente, porque eu gosto muito de tratar com as emoções primárias e depois falar de como são tantas, né, as emoções que a gente precisa lidar, embora a gente vá partir dessas. Então, acho que, assim, em termos de desafios, o esgotamento, a pressão pelo desempenho, né, uma ansiedade generalizada, acho que isso se aplica a estudante, se aplica a professor. A questão da comunicação, eu vejo que é um desafio. Eu sempre falo muito daquele livro da comunicação não violenta, do psicólogo, né, do Marshall, que eu adoro, acho sensacional. Aquele livro, acho inclusive que é uma obra, junto com a do Daniel Kahneman, que é assim, imperdível em termos de literatura, que agrega muito em vários sentidos. E vejo uma dificuldade de comunicação muito grande, acho que os docentes sentem muito isso, e aí vem também a questão da reatividade muito intensa. Então, essa ideia de uma comunicação mais clara, menos reativa, me parece que também é algo que a gente precisa trabalhar muito, mesmo no ensino superior.
Embora a gente veja, né, que existe esse crescimento dentro das instituições, das escolas, né, mesmo do ensino básico, existe um crescimento da preocupação com a inteligência emocional, e acho que isso é imperioso que seja assim. Ainda é bastante tímido, me parece, eu vi algumas pesquisas essa semana, até pensando já sobre a nossa conversa aqui, de como os pais têm uma preocupação no ensino básico de como o filho vai chegar no ensino superior. A preocupação é preparar ele para a universidade. E em segundo plano, uma preparação socioemocional, assim, ela não é a primeira preocupação. A primeira preocupação é que ele esteja tecnicamente preparado. E aí, né, Aline, a gente sabe que tem uma fala, e Valesca também vai concordar comigo, que a gente ouve no mercado de trabalho, que é o profissional ele vai entrar no emprego pela capacidade técnica, mas vai sair pela falta de habilidade emocional. Então, isso é algo que eu acho que a gente tem que manter muito aceso dentro do ensino superior para que o profissional saia, o aluno ele saia com essa informação muito clara. É importante se preparar tecnicamente, não há dúvida, mas a preparação socioemocional ela é cada vez mais imprescindível para o profissional ser mais completo. Perfeito, perfeito. Eu fiquei pensando, assim, justamente sobre essa questão da interconectividade que a gente estava falando, isso que você trouxe, né, da preparação, porque a informação está toda ali, né? Então, assim, a gente tem acesso como nunca antes, muita facilidade. Então, você não prepara um aluno para fazer a pesquisa no sentido de como se encontra a informação, como é que você vai chegar. Não, a informação está toda ali, está muito fácil. A questão é como eu vou usar isso, como eu me relaciono com a informação e com os demais. Então, você pede um trabalho em grupo, por exemplo, e as pessoas brigam ou não fazem, ou só um faz, os outros botam nome. Então, assim, é da responsabilização de cada um. Como é que eu me relaciono com a proposta de aprendizagem, como eu me relaciono com os meus objetivos de formação, né? Eu entro para fazer uma faculdade numa área específica, eu quero me tornar um profissional. Mas se eu não quero fazer nenhum trabalho, eu não quero fazer nenhuma leitura, eu não me interesso por fazer pesquisa, eu não quero saber, eu não quero ter trabalho em me formar, como que eu vou aprender as coisas, né? Claro que a gente, para fazer pesquisa, vai usar na nossa vida profissional, vai usar a inteligência artificial, mas não é nesse momento, né? Inicialmente, você precisa ter uma formação para depois você conseguir utilizar isso e você poder julgar o que está certo e o que não está, você poder julgar se o trabalho tem qualidade ou não tem, né? Então, eu acho que foi interessante, assim, na fala da Mariana, trazer essa questão do contexto como um todo, né? A gente vem da pandemia em que a gente ficou em isolamento e completamente dependente, né, de estar mais conectado, de fazer curso online, de preparar aulas online, de fazer um trabalho em tempo real, estando o dia inteiro ali, né, em se adaptar a esse novo real, né? E isso exigiu da gente um esforço muito grande e nos deixa com marcas, nos deixa com traumas aí, né? Dessa necessidade de, diante de uma situação, a gente ter que reagir, a gente ter que produzir, a gente ter que seguir trabalhando, né? Então, é uma marca que a gente tem. A situação da enchente, da catástrofe climática no ano passado, também nos deixa muito abalados de olhar ao redor e ver quantas pessoas perderam a casa, a situação da cidade, as coisas que aconteceram. Então, isso tem um impacto emocional na gente, não se pode negar. A gente fica abalado. Né? Então, assim, como que a gente vai lidar? E aí você observa no aluno. Então, você falou da sala de aula, e aí eu fiquei me lembrando, assim, situações, né, em que a gente nota irritabilidade, a gente nota que as pessoas estão sob estresse, aí eles vêm falar, olha, eu queria ter estudado, mas eu não consegui me concentrar, porque eu estou com insônia, porque eu tenho pesadelo, porque aconteceu isso, porque eu estou passando por isso. Alguns vêm falar com a gente, né? E os que vêm falar, os que conseguem trazer, ainda a gente consegue ter um olhar, oferecer uma escuta para essas pessoas, oferecer uma acomodação da situação. E alguns não vêm falar, alguns brigam, alguns rompem com o grupo,
você percebe conflitos emergindo, né? Você percebe que estão irritados, que não querem o diálogo, ou seja, as pessoas estão passando por situações, né? E acho que isso é importante da gente ter presente, né? A gente vem, assim, como eu digo, colecionando traumas, e isso está no dia a dia da sala de aula, né? A gente vai notando nas notícias, se você liga a TV, tá notícia aí de conflito em escola, de situação que ocorreu, de professor apanhando, de aluno brigando, sem contar, assim, as questões de violência mais intensa de alunos que entram na escola, né, querendo se vingar dos colegas, de massacres, de coisas mais extremas ainda, né, mas no dia a dia, nas pequenas coisas, assim, a gente vai notando que as pessoas estão mais irritadas, né, essa irritabilidade é perceptível, o estresse, né, então, a gente percebe que sim, que tem espaço aí para um desenvolvimento de habilidades socioemocionais, de um autoconhecimento e de se poder desenvolver um pouco mais de empatia, de escuta qualificada, né? De poder fazer assim um olhar para o outro e perguntar, tá tudo bem com você? O que está acontecendo? Né? A gente acho que falar mesmo quando a gente nota que a pessoa parece que não está bem, tá tudo bem contigo? Porque em geral não tá, quando a gente nota porque realmente tem alguma situação ali, né? Então a gente precisa estar presente mesmo para o outro, com um olhar, com uma escuta. Mas não vou só eu falar, não, vamos dividir. É muito bom, muito boas contribuições. Nossa, é fundamental, né, a gente ter esse olhar e até aproveito então para perguntar para a Mariana, como enfrentar esses momentos, como enfrentar esses desafios, né, situações que a gente percebe alguma dificuldade do aluno, até mesmo do professor, o professor também, né, como ter, né, a sua inteligência emocional, né, bem desenvolvida. Eu sou muito favorável, assim, a falar sobre o assunto, né? Eu acho que, claro, a instituição de ensino, ela está num papel em que, ao enxergar o que está acontecendo, como a Aline falou há pouco, é importante ter o seu papel de acolher esse aluno, acolher esse professor e buscar, né, compreender aí o que pode estar acontecendo e de que forma a instituição poderia contribuir, né? Ah, acho que cada vez mais, assim, precisa ser um tema presente, sabe? Eu acho que é nesse aspecto que a gente pode contribuir ao máximo. Não é um assunto que só pode ser tratado no ensino básico, não é um assunto que só pode ser tratado no âmbito da saúde, não é um assunto que tem que ser restrito, é um assunto que pertence a todos nós, né? Então, me parece que ter um espaço de acolhimento é um primeiro passo para. Eu acho que acredito no poder da fala e o poder da escuta, né? E desenvolver atividades, né, que apoiem esses estudantes e esses docentes para criar justamente esses pilares da inteligência emocional, auxiliar para que desenvolvam essas habilidades, né? É claro que os professores já têm um preparo diferenciado, mas eles também enfrentam desafios diferentes, né? O aluno precisa aprender ainda, embora ao chegar no ensino superior a gente já entenda que ele já tem um caminho percorrido, é importante manter essa conversa, essa comunicação, esse diálogo sobre esse assunto. Eu acho imprescindível, assim, que seja uma temática presente em todos os âmbitos da educação, justamente porque me parece que ainda é algo muito raso, é um tema falado há um tempo não tão longo assim, historicamente falando, mas que ganhou uma proporção muito grande nos últimos anos, e eu acho que a gente precisa realmente trabalhar essas habilidades cada vez mais e ter, me parece que o nosso papel assim dentro da instituição é também ter esse espaço de acolhimento, um espaço de acolhimento e estímulo para que essas habilidades sejam desenvolvidas. Acho que eu iria por aí. Mariana, então, na tua percepção, a instituição pode contribuir também, e até trazendo um pouquinho para uma escala mais ampla, pensando no mercado de trabalho, que a Aline trouxe ali a questão profissional, que é é para isso que nós estamos preparando nossos estudantes, Sim. né? Então, as empresas também teriam um papel nesse sentido, as organizações de uma maneira geral. Com certeza, eu entendo que sim. Eu entendo que o colaborador ele precisa ser capacitado
sobre o assunto, porque, de novo, não é uma temática presente em todas as áreas. A minha área é o direito, a minha primeira área de origem é o direito. Depois eu fui indo para gestão de pessoas, psicologia, porque foi um tema que me foi sendo. Fui ficando instigada e interessada no assunto também quando comecei a atuar na área da gestão, que não poderia deixar de ser, né? Comecei a ficar interessada nessa temática e estudar esses temas. Mas hoje eu tenho bastante clareza em compreender que é um tema que ele está presente, e no direito, então, que já é uma área mais de maior rigidez, vamos dizer assim, técnica e de procedimentos e tudo mais, eu vejo como é importante trabalhar com isso em todas as áreas. A minha área sempre foi o direito de família, então eu já sempre tive um passo assim mais próximo a essa parte da psicologia. Então, sempre foi um tema que me foi muito rico. Então, mas mesmo assim, olhando para todas as áreas como um todo, é um tema que tem que estar presente em todas. Então, acho sim que a instituição de ensino tem um papel primordial, acho que as empresas precisam ter esse papel junto com os colaboradores, porque não vejo como a gente ter um espaço saudável de trabalho, ou de colaboração, ou de ensino, ou seja lá qual for o ramo, se não houver um espaço para trabalhar esse tema, para desenvolver os profissionais com essa temática, para desenvolver justamente essas habilidades. Então, acho que é imprescindível que, seja qual for o ramo, que se trabalhe essa temática para que o profissional, para que o aluno, no nosso caso aqui, ele tenha uma trajetória mais tranquila e que ele realmente cresça nesse aspecto emocional, porque ele precisa para o mercado de trabalho crescer nessa área. Eu acho que isso é imprescindível, daqui para frente vai ser cada vez mais. É verdade. E pensando aí no ponto positivo aí, né? Inteligência emocional como solucionadora de conflitos, como uma forma de abrir portas, muitas vezes, né? Então, vou perguntar para a Aline se ela tem algum case real, algum exemplo prático, uma história verdadeira aí para contar para gente, onde a inteligência emocional foi fundamental para a solução de alguma questão, como uma saída, né, em alguma situação. Uhum. Sim, com certeza, em várias situações, né? Quando a gente pensa na reação imediata, né? Numa situação específica, assim, que a gente vê, por exemplo, um conflito, né? Quando vê uma situação que nos surpreende, que não é o que a gente esperava. Então, a reação da pessoa que já está dentro de um contexto, né? Que vem enfrentando diversas situações no seu dia a dia, né? Então, a gente observa isso, que cada vez que a gente é surpreendido, você precisa respirar antes de reagir, você precisa conectar o seu lado emocional, que é esse imediato, que grita, que foge, que reage, né? Ou seja, um estado de emergência, né? Você precisa conectar com a racionalidade e, num momentinho, respirar fundo e pensar o que eu vou fazer, como é que eu vou responder, como melhor se pode lidar, o que está em jogo aqui nessa situação, né? Então, às vezes, você está no celular, você recebe, a pessoa já entra, não dá nem bom dia. Isso já aconteceu com todo mundo. A pessoa entra, não dá nem bom dia. A pessoa já vai falando, olha só, caiu aqui, quebrou o chuveiro. A pessoa já entra numa, né, de lambuja e você olha assim, meu Deus, espera aí, só um pouquinho, vamos segurar um pouquinho aqui. Bom dia, como vai o senhor? Então, eu estou entendendo que nós temos uma situação aqui que nós precisamos resolver, e aí eu acho que a gente buscar parafrasear o que está acontecendo. A pessoa entrou de sola, você vai dizer, eu estou entendendo que você está me dizendo que aconteceu uma situação aí, que despencou o telhado, que entrou água, eu percebo que você está um pouco nervoso, você está preocupado com essa situação, e a gente ir buscando se aproximar um pouco dessa pessoa, né? Buscando compreender por que ele entrou assim, o que está acontecendo ali naquele ambiente, né? E aí, na medida em que a gente vai efetivamente conversando com essa pessoa e entrando no entendimento daquela realidade que ele está passando, você vai vendo que a pessoa ela vai acalmando, ela vai um pouco largando aquela reação que ela tinha e vai também cuidando de se fazer entender, de te explicar o que está acontecendo,
né? Então, você vai transformando aquela relação mais imediata para algo que ambos conseguem falar, algo mais inteligível, né? Então, a gente vai vendo assim que essa questão da mediação de conflitos, de você conseguir se aproximar de uma escuta e entender da onde essa pessoa está me falando, por que essa pessoa está me jogando 4 pedras? Né? Na medida em que a gente consegue construir qual é esse cenário e se aproximar dessa pessoa, a gente está também a um passo de conseguir um entendimento, né? Então, como é que a gente pensa? E aí devolver também para a pessoa, né? Ok, na sua opinião, como é que você entende que a gente poderia lidar com isso? Como é que seria uma solução boa para você? Como é que você faria? Eu quero que você faça isso, isso. Ou seja, deixa a pessoa falar e aí a gente vai também compreendendo melhor o que está em jogo nessa situação, né? Eu penso que a gente precisa tentar encontrar esse equilíbrio entre a racionalidade e o emocional, porque só racional não tem como resolver as coisas, né? A emoção está sempre presente e é legal que seja assim. É legal, por exemplo, quando a gente, no âmbito da educação mesmo, quando a gente escolhe estudar uma coisa que a gente gosta, a gente memoriza lendo só uma vez. A gente logo sabe muito sobre aquilo. Né? Por quê? Porque a gente está colocando o coração. Então, sempre que a gente coloca a paixão, que a gente coloca a emoção da gente, as coisas fluem, vai muito melhor. Né? Só com a racionalidade não é tão prazeroso. Né? Então, quando a gente consegue colocar as duas coisas junto, a gente tem prazer com isso. E a nossa vida vai ter sentido na medida em que a gente consiga, né, fazer coisas significativas, ter relações significativas. Então, acho que do ponto de vista assim das situações práticas, a gente tem situações de conflitos quase todos os dias, em que a gente recebe, a gente precisa responder, a gente tem nas relações de trabalho também, a gente encontra o colega que está chateado, o colega que chegou irritado, as coisas acontecendo, né? Como eu digo para os alunos, a vida acontece, e a gente aqui no meio tentando aprender, né? E a vida acontecendo ao nosso redor. Então, essa certeza também de que a gente está vivendo a vida e tudo está acontecendo, né? Nos ajuda a tentar a gente equilibrar um pouquinho do racional com o emocional para ter uma visão mais completa, mais integral, digamos assim, de como é que a gente vai administrar as nossas questões. Muito boa a tua fala, Aline. E, inclusive, é sobre a jornada, né? Não é só sobre chegar lá no final, mas também ter uma jornada que seja produtiva, mas ao mesmo tempo prazerosa, né? Que a gente consiga se engajar, se envolver. Acho que a educação passa muito por isso também, por não pensar só na formatura, não pensar só no final da disciplina, mas também pensar em como se sentir bem, né? Como ter um resultado positivo, como se engajar, como estar ali de verdade, né? Estar ali naquela aula, absorvendo, vivenciando, convivendo com os colegas, interagindo com o professor, vivendo aquele momento, né? Que muito importante o que tu disseste lá no início, que às vezes a pessoa, por estar, né, nas telas ali, ela não está vivendo o momento, ela está em outra vibração, né, em outra frequência, e perdendo oportunidades muitas vezes incríveis, né? Oportunidades que depois não voltam, ou que acabam passando. Mas incrivelmente, não sei como isso aconteceu, mas o nosso episódio já está chegando ao final. Eu nem vi o tempo passar, passou muito rápido. Muitas outras coisas que a gente poderia, né, comentar, porque esse tema é extremamente assim instigante. Mas, infelizmente, né, a gente está chegando aí aos nossos momentos finais, então vou pedir aí uma palavra final das duas, começando pela Mariana, para nos dizer assim, o que você diria, que mensagem você deixaria para professores, para estudantes, para que pudessem desenvolver mais, pudessem fazer o melhor uso possível da sua inteligência emocional? Bom, realmente passou voando o tempo. Falando, né, professora, o tempo que a gente gosta, é isso aí, né? O tempo passa muito rápido. Acho que assim, um recado final seria no sentido de que quem quer que esteja ouvindo esse podcast, se chegou até aqui, tem interesse no tema, já é um, um passo importante. E
se chegou até aqui e ouviu tudo que a gente falou, acho que a sugestão que fica é no sentido de que trabalhe a sua autoconsciência, que faça uma autorreflexão. Acho que esse é um primeiro passo importante. Entender quais são os seus próprios gatilhos emocionais é um passo importantíssimo para tu conseguir desenvolver a questão da inteligência emocional, né? E aí cada um tem as suas formas, né? Eu costumo dizer isso, tem gente que tem um esporte que pratica, que é o seu tempo de reflexão, tem gente que faz psicoterapia, tem gente que faz outros tipos, né, usa outros recursos para se encontrar, para se ouvir, né? Então, acho que essa autorreflexão ela é muito importante e entender o que é esse recurso e saber desenvolvê-lo é essencial. Então, seja o aluno que está começando, seja o aluno que está terminando, seja um profissional que esteja nos ouvindo, eu acho que é um tema que urge aí em qualquer trajetória e é importantíssimo assim ter essa consciência. Conforme tu fores conseguindo desenvolver isso, a tua vida vai ficando muito mais feliz e muito mais fácil. E para quem convive contigo também é bem mais tranquilo conviver com alguém que consegue ter esse controle. Eu acho que é inspirador sempre. Então é um tema importantíssimo, tá por dentro dele, conseguir desenvolver é muito importante agora. Então essa seria minha dica e agradecer a Valesca pelo convite de ter participado dessa conversa, desse tema que eu gosto tanto, que é tão importante. Nós que agradecemos a presença, então vou pedir para a Aline também dar seu recado final para os nossos ouvintes. Com certeza. É uma grande satisfação estar aqui. Eu acho que esse é um assunto assim que toca o coração da gente, né? E acho que é isso que faz a diferença, a gente, enquanto professor, enquanto colega, na vida, em nosso contato com todas as pessoas, né? Que a gente consiga promover vivências significativas, que as coisas que a gente faz sejam experiências gostosas, boas de estar ali, né? Que a nossa aula seja capaz de tocar um coração, sabe? De transformar isso numa experiência viva, em algo que eu vou levar comigo, que eu vou continuar, assim, buscando aprender, instigando uma curiosidade, né? Porque não é mais sobre informação. Agora, a formação é a experiência que a gente leva desses momentos que a gente compartilha, né? Então, se a gente puder equilibrar razão e emoção, e se a gente conseguir com isso dar sentido para a nossa experiência, é sobre isso, né? Vai se tornando muito gratificante. Então, quero dizer para vocês que é um prazer enorme estar aqui, que gostei muito de conversar com vocês, que foi uma grande satisfação. Eu agradeço muito pela oportunidade da gente estar aqui, pensar junto essas questões, que foi muito legal esse momento. Muito obrigada. Nós que agradecemos, então, né, em nome da Cezuca e do Cezuca Talks, também agradecemos a presença da Aline, também agradecemos a presença da Mariana, aceitou nosso convite, apesar da agenda, né, super disputada, e conseguiu abrir um espacinho para estar aqui com a gente. Então, nossos ouvintes com certeza tiveram muito a ganhar, né, com esse episódio, e também agradecer pelos nossos ouvintes que nos acompanham, por acompanhar mais esse episódio, né? Que todos os nossos episódios estão disponíveis nas plataformas digitais, então no Spotify, no YouTube, no blog do Cezuca Talks. Continuem nos acompanhando e até o próximo episódio.